A gente vai continuar falando mais sobre esses números aqui da JBS com o Leonardo Alencar, ele que é analista da XP, já está aqui comigo. Leonardo, muito bom dia para você, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Eu que agradeço o convite. Leonardo, vamos lá, né? JBS tem esse lucro de mais de 77%, um lucro líquido maior, na verdade, né? 77,6% maior nesse primeiro trimestre desse ano, mesmo com um período que tradicionalmente a gente já tem tido como sendo mais fraco, né, para o setor. Quais elementos ali de estratégia operacional por parte da companhia você elencaria agora, você destacaria como sendo importantes para esse desempenho acima, inclusive, do esperado nesse momento da JBS? Esse é um ponto bem relevante, né? Nosso setor, que é de consumo, ele tem uma sazonalidade muito expressiva, sempre no começo do ano, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, até por razões diferentes. A América do Norte é muito impactada pela dinâmica de clima, então o inverno muito mais forte acaba atrapalhando, afetando ali o consumo. Então é tradicionalmente um trimestre mais fraco para todas as operações dos Estados Unidos, tá? O primeiro trimestre, enquanto que aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, você tem uma dinâmica de poder aquisitivo mais fraco no começo do ano. Então é normal vermos preços caindo no começo do ano e margens sendo comprimidas, tá? Acho que o grande destaque é que, claro que a diversificação geográfica de proteínas da JBS acaba sendo uma forma de você mitigar alguns desses efeitos, mas é uma surpresa positiva de qualquer forma. Imaginar que a demanda doméstica tem sido forte o suficiente e a demanda por exportações também, permitindo que as margens se sustentem de uma maneira mais saudável, mesmo num trimestre fraco. O que, de certa forma, na hora que a gente olha para o ano de 2025, é um começo bastante interessante para o ano. Tá? Então, dentro de um trimestre mais fraco, demanda surpreendendo positivamente, ancora bem o começo do ano do JBS. É claro que na hora que a gente olha para as proteínas diferentes, você tem uma leitura, assim, mais no micro assim, da operação, tem um pouco de leitura diferente. Quando a gente olha para a operação de carne bovina, teve uma frustração nos Estados Unidos, teve uma frustração aqui no Brasil também, ou seja, resultados vieram abaixo do esperado, tá? Tem um processo de contração de margens esperado aqui no Brasil por conta da alta do preço do boi, reflexo do ciclo pecuário, e já tem um processo de contração de margens nos Estados Unidos há algum tempo, também por conta do ciclo pecuário lá, tá? E isso tem sido fatores negativos nas margens da JBS. A operação de bovinos da Austrália, por outro lado, continua sendo favorecida pela questão de ciclo e também por conta da demanda dos Estados Unidos. Agora, o grande destaque é frango e suíno, tem sido nos últimos trimestres as operações de frango e suíno. A Pilgrim's Pride, que já tinha reportado anteriormente, mostrou um resultado forte para os Estados Unidos no começo do ano. Apesar de um 2024 muito bom, tem chances de entregar um 25 também muito forte. A operação de suíno nos Estados Unidos também performando muito bem. E aqui no Brasil, Seara também com resultados muito fortes para um começo de ano. Uhum. Eu vi que teve um EBITDA recorde, né? A Seara 19,8%. E o que essa performance, então, revela para a gente agora sobre a maturidade da operação nacional, inclusive da JBS, em aves e suínos, né? Como você muito bem mencionou aí, que foram realmente os grandes destaques. E quais riscos, né, ainda a gente pode contabilizar em relação a essa volatilidade dos custos e da demanda global nesse momento, Leonardo? Acho que até o setor de frango e suíno tem surpreendido desde que 2023 começou a melhorar as margens, né? Parte disso é o reflexo do cenário de grãos, que é o grande custo da operação, mas parte também é o reflexo do cenário de oferta e demanda das proteínas como um todo. Então, acho que a discussão que ocorre entre os players agora é se a safrinha de milho será grande o suficiente para poder atender a demanda interna. Lembrando que a gente tem tanta parte de ração animal, que é um grande comprador de milho, quanto também as novas operações de etanol de milho estão sendo um certo concorrente, de certa forma, para o milho, sustentando o preço do milho em patamares mais altos. Com o milho mais caro, apesar do farelo de soja mais barato, ficava a dúvida se viria uma pressão de custos. Só que do outro lado da equação, então, o cenário de oferta e demanda de proteínas muito saudável. Tá? O Brasil está no momento em que a demanda doméstica surpreendendo positivamente e a demanda internacional também, sobretudo porque quando a gente olha o tabuleiro global, você tem diversos players, grandes players produtores com dificuldade na produção. Um deles é o próprio Estados Unidos, enfrentando questão de gripe aviária já faz alguns anos, a Ucrânia, por outras questões geopolíticas também, dificuldade de aumentar a produção. Então, o Brasil está num momento muito favorável na parte de frango. Acho que a gente acrescenta esse cenário
o trabalho que a JBS tem feito de aumentar a porcentagem o mix de produtos processados dentro do seu portfólio, tá? O que, de certa forma, traz mais margem para a operação. Eles costumam ter mais margem do que os produtos in natura. Então, esse trabalho que tem sido feito tanto de portfólio, tá? Ganhos de eficiência operacional, que é um processo eterno dentro dos frigoríficos, mas também para um cenário favorável de custos pela ótica de grãos, quanto favorável de preços pela ótica de oferta e demanda das proteínas no mercado global como um todo, tem sustentado uma leitura muito positiva para a Seara, e é claro que isso também tem uma leitura cruzada aí para a BRF, mas no começo do ano de 2025 já sinalizando realmente que as margens estão não só boas e acima do referencial histórico, como tendem a permanecer acima do referencial histórico por mais tempo. Uhum. Agora vamos olhar um pouquinho para o campo financeiro, né? Porque aí, nesse caso, a companhia reduziu a alavancagem em dólar para 1,99 vezes. Encerrou esse trimestre aí com 30 bilhões em caixa, né? Quase 30 bilhões de reais em caixa. E eu quero entender, na tua visão, Leonardo, esse colchão de liquidez é mais voltado agora, nesse momento, para proteção ou indica, de alguma forma, uma preparação estratégica, talvez para novas aquisições, expansão global? Como que você viu essa movimentação no campo financeiro da companhia? A parte financeira, até quando a gente olha o resultado como um todo da JBS, o operacional chama atenção por ter sido muito forte, tá? Até destaco sempre que veio muito forte, crescimento em relação ao ano passado muito forte, mas de certa forma dentro das expectativas, tá? Então é importante para o investidor entender que muitas vezes o resultado vem muito forte, mas se ele vier abaixo da expectativa, a performance do papel pode ser ruim e vice-versa. O resultado foi forte para a JBS e os números vieram dentro das expectativas, então a gente não espera que a reação seja tão forte na bolsa hoje. Tá? Acho que esse é um ponto relevante. E também tem porque o lado financeiro, sem dúvida nenhuma, a empresa reduziu sua alavancagem, o trabalho que tem sido feito nessa dinâmica de dívida foi muito bom, tá? Tem sido feito há muitos anos, mas você teve uma queima de caixa acima do esperado nesse trimestre, que é um ponto que a empresa deve endereçar no call de resultados logo mais às 9 da manhã, e a gente vai entender um pouquinho mais qual pode ser os motivos. A gente lê que teve aumento de estoque, que pode ser estratégico, mas também tem uma variação ali nos ativos biológicos, que pode ser reflexo das operações de frango suíno também. Então, teve uma queima de caixa um pouco acima do esperado. Ainda assim, alavancagem baixa, realmente a condição de capital da JBS é muito confortável, o custo de capital da JBS, já por ser uma empresa internacional e com operações nos Estados Unidos, já é mais baixo também, isso favorece bastante, e sua posição de caixa também. A dúvida que a gente fica só se o timing certo para aquisições é esse, né, e a empresa já vem fazendo algumas aquisições, recentemente comprou uma participação da Mantiqueira, chegou a falar sobre a compra da Oscar Mayer nos Estados Unidos, elas realmente têm espaço para continuar o processo de diversificação geográfica de proteínas. A dúvida sobre seu apetite atual é por conta do processo de dupla listagem que está em curso, né? Então, teve a aprovação da SEC recentemente, que seria a CVM dos Estados Unidos, tem agora a próxima etapa, que é a Assembleia dos investidores ali da JBS para votar se são favoráveis ou não ao processo de dupla listagem. Então, durante esse processo de dupla listagem, a gente imagina que a empresa não deve fazer nenhum tipo de M&A transformacional, é um M&A significativo, tá? Então, apesar de ter uma boa posição de caixa, apesar de ainda ter espaço para fazer diversificação geográfica, tá? Fortalecendo suas operações, por exemplo, na Oceania, ou fortalecendo operações na Europa, entrando em suínos, que é um segmento que ela pode crescer mais, entrando mais em pescados, por exemplo. Então, ela ainda tem outros caminhos, ou até entrando mais em ovos também, que foi a última investida deles. Eles têm outros caminhos para continuarem a crescer, mas parece que o foco agora é ainda o processo de dupla listagem. E era exatamente essa minha próxima pergunta aqui para você, para a gente conseguir detalhar um pouco mais isso, Leonardo, porque isso trouxe um certo fôlego, inclusive, um ânimo importante aí para o papel nos últimos dias, né? Essa questão dessa proposta dessa dupla listagem, que está bem próxima de ser votada, deve ser votada ainda agora em maio. E eu queria entender, né, como que essa movimentação deve afetar aí o valuation da companhia, na tua visão, nesse momento, isso no médio prazo. E o que isso sinaliza nesse momento em termos de governança da companhia, né? E exposição a um investidor institucional global, que a gente sabe que tem requisitos altos de governança, né? Ou seja, qual que é o recado que isso traz? Acho que esse é um dos pontos que todo mundo tem olhado, que além de já estar listada no Brasil, portanto, embaixo das regras da CVM, ao passar a ser listada nos Estados Unidos, ela também passa também a obedecer todas as regras da SEC. Então, vai ter uma análise um pouco mais granular de tudo que acontece na empresa, mas governança acho que é um ponto que já foi
no passado ponto de atenção, ponto de preocupação, hoje em dia não é mais, tá? Mas sem dúvida nenhuma acaba acrescentando uma camada de segurança em cima disso. Só que eu acho que o processo do dupla listagem, acho que a grande vantagem dele realmente é destravar valor na JBS. A gente destaca isso porque na hora que a gente olha a JBS hoje, listado aqui no Brasil, apesar de ser listado aqui, uma empresa brasileira, já com mais operações nos Estados Unidos, com receita maior nos Estados Unidos do que aqui, né? Apesar dessa estrutura, ou seja, ela já tem receita no país com maior poder aquisitivo, supostamente com menos volatilidade, recentemente com um pouco mais de volatilidade do que o normal. Mas, apesar disso, ela não tem a mesma percepção de valor e não tem o mesmo valuation negociado pelos seus pares nos Estados Unidos. Como é que a gente analisa isso? Hoje, se a gente olhar o EBITDA da empresa versus o seu valor de mercado, o múltiplo fica na casa de 4 vezes e meia. 4 vezes e meia EBITDA versus o valor de mercado. Tá? Esse é um múltiplo, de certa forma, baixo. Quando a gente compara com a Pilgrim's Pride, cuja JBS é dona de mais de 80% da operação, com múltiplo na casa de 6 vezes. Quando a gente compara com a Tyson Foods, que é listada nos Estados Unidos, que tem um múltiplo na casa de 8 vezes e meia, apesar de a Tyson Foods ter níveis de eficiência operacional piores do que a JBS. E existem outros referenciais, por exemplo, a Hormel, que é uma operação de processados, que tem múltiplo na casa de 14 vezes. Então, isso é só para destacar o espaço que existe para melhoria do valuation da JBS ou ajustar esses múltiplos que a empresa acaba sendo negociada. Isso não vai acontecer da noite para o dia, isso deve acontecer de uma maneira gradativa. Então, assim que o processo de dupla listagem for aprovado na Assembleia da JBS, a empresa talvez comece a ser negociada lá fora, né, em junho desse ano. Né? Quando ela começa a ser negociada, ela entra nos índices de ações dos Estados Unidos, provavelmente entra no Russell 1000. Entrando nesse índice, passa a ter um fluxo de investimento passivo que tende a ser já um ponto favorável de valuation da empresa. Dependendo do apetite do investidor, dependendo do momento também, quando o ciclo for mais favorável, pode ser que você tenha muito interesse de investimento ativo e você começa a ter outros fundos entrando na base da JBS. Hoje a JBS tem diversos fundos que não operam nela, que operam da Tyson Foods. E existe a expectativa da empresa de entrar no S&P 500 e ela pode fazer essa solicitação depois da listagem nos Estados Unidos. Ela teria que esperar um período de 6 meses e ela tem que ter no mínimo 50% da receita nos Estados Unidos, o que ela tem. Então, se ela entra no S&P, ela tem um outro fluxo de investimento. Então, deve ser gradual esse processo de que a gente chama de re-rate, né? Que é de mudança ali do múltiplo justo da empresa. Mas isso é tudo Uhum. positivo para o cenário de médio e longo prazo. Perfeito, Leonardo. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o Leonardo Alencar, analista da XP. Seja sempre bem-vindo por aqui. Até a próxima, Leonardo. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Até mais.